Louvado seja nosso Deus para sempre. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a preciosa paz do Senhor e convido a todos para fazermos a leitura de alguns versículos do capítulo 11 do Evangelho escrito por Lucas, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, e hoje estaremos estudando 4 capítulos, do 11 ao 14. E como base para o estudo, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 11, que diz assim, eu vou ler o primeiro, os irmãos, o segundo, e assim vamos fazer a leitura. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele disse-lhes, qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, e ele de dentro lhe responder e disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. E eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós, que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Todos o verso 23. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Louvado seja Deus, que leitura preciosa. Podem sentar, meus irmãos. Obrigado
pela participação na leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho escrito por Lucas. Hoje, a lição 7, da nossa revista, que traz como tema a oração, os fariseus e vida cristã. Os irmãos que estão estudando o Evangelho escrito por Lucas desde o começo, sabem que o Evangelho de Lucas é um Evangelho muito rico em ensinamentos e parábolas. E é exatamente a partir do capítulo 11 até o capítulo 18 que o Evangelho escrito por Lucas vai exatamente se aprofundar nos ensinos e nas parábolas narradas por Jesus. E nos 4 capítulos que nós estamos estudando neste momento, do capítulo 11 ao 14, a nossa lição destaca alguns desses ensinamentos de Jesus. Ensinamentos extremamente preciosos para a nossa vida. E o primeiro ensinamento que a revista destaca, dentre tantos, ela fez uma seleção aqui, e nós vamos meditar exatamente nos ensinamentos propostos pela nossa revista. O primeiro ensinamento é sobre a oração. De repente alguém pode pensar, mas pastor, ensinamento sobre oração, porque orar é simples. Orar é conversar com Deus. Mas o que a palavra de Deus, no Evangelho escrito por Lucas, está nos ensinando é algo muito mais profundo do que a atitude de orar. Vejam que Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar a partir de um pedido de um dos seus discípulos, que fez o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João, se referindo a João Batista, tem ensinado aos seus discípulos. Meus irmãos, e aí Jesus, como sempre, com muita objetividade, sem fazer rodeios. Jesus, se você observar os ensinamentos de Jesus, sempre foram muito diretos. Jesus, ele não fazia rodeios. Jesus, ele vai então ensinar a conhecida oração do Pai Nosso, que os irmãos conhecem muito bem. O que é que me chama a atenção aqui na resposta de Jesus para aquele discípulo? 2 aspectos. Primeiro aspecto, vejam que o discípulo, ele não perguntou para Jesus: Senhor, o que é oração? Ele não perguntou isso. O que é oração? Porque ele sabia o que é a oração. Ele sabia. A oração não foi algo criado por Jesus. A oração vem desde o Antigo Testamento. Os profetas oravam, os sacerdotes oravam,
Os religiosos da época de Jesus oravam. Então o discípulo ele não perguntou: Senhor, o que é oração? Ele sabia o que era oração. Oração é falar com Deus. A pergunta, o pedido, na verdade, ele quando faz o pedido, ele é bem objetivo. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós sabemos o que é oração. Primeiro aspecto, meus irmãos. Eles conheciam perfeitamente o que era a oração. Jesus tinha acabado de orar quando o discípulo fez o pedido. Por que ele fez esse pedido? Porque ele comparou a forma como Jesus orava e a forma como os religiosos da época oravam. Qual era a diferença entre tantas? Os religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, como é que eles oravam? Via de regra, oravam em pé, nas sinagogas, nas ruas, em público e em voz alta, para que todo mundo ouvissem as suas orações. Já eles observaram que Jesus fazia diferente. Jesus orava em secreto, Jesus dobrava os joelhos, Jesus ele orava aquela oração que somente ele e o Pai tinham conhecimento. E aí, quando o discípulo ele faz esse pedido, ele estava na verdade dizendo: Senhor, eu quero aprender a orar como o Senhor ora, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero orar como eles oram, porque isso todo mundo sabe. Eu quero orar como o Senhor. Então me ensina como é que o Senhor ora. Por isso que ele faz isso: Senhor, ensina-nos a orar. Primeiro aspecto. E aí, a oração que Jesus vai ensinar é completamente diferente, meus irmãos, da oração que eles tinham conhecimento. Por quê? A oração que eles tinham conhecimento era aquela oração onde quem estava orando se dirigia para Deus como Senhor, como Jeová. E aí Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, começando: Pai Nosso. Isso aí, na verdade, é algo que vai mudar completamente o conceito de oração. Jesus estava falando aqui de intimidade. Jesus estava dizendo: olha, oração não é simplesmente algo formal. Oração é intimidade. Com quem? Com o Pai, bendito seja o nome do Senhor. E aí também um segundo aspecto que nós precisamos falar para os irmãos é que Jesus ele não estava ensinando uma oração decorada. Vocês vão decorar e a partir de hoje vocês vão repetir isso que eu vou ensinar para vocês. De maneira nenhuma, longe disso. Ou seja, Jesus ele não estava dizendo: vocês vão ter que repetir essas palavras sempre que vocês orarem. Não, meus irmãos. Jesus, ele na verdade estava dizendo para aquele discípulo e os demais que a oração que alcança o coração de Deus, ela é fundamentada em princípios espirituais. Não é orar por orar, porque se nós formos analisar na Bíblia, toda a Bíblia, ela é pautada em princípios espirituais. E Deus, ele age com base nos princípios estabelecidos pelo poder da sua palavra. E a oração,
ela é pautada em princípios espirituais. Na verdade, Jesus, ele falou para os discípulos que a oração, ela tem alguns princípios espirituais. E aí talvez alguém que esteja aqui possa compreender: eu tenho orado tanto, não tenho obtido resposta, mesmo porque nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração, quando se aplica os princípios que Jesus ensinou, nenhuma oração fica sem resposta. E só existem duas respostas, meus irmãos. Inventaram uma terceira, não sei de onde, né? A terceira é: espera, aguarda, como se Deus fosse pensar e decidir qual vai ser a resposta. Isso aí não existe, não tem base bíblica nenhuma. Só existem duas respostas. Jesus disse assim: olha, a palavra deve ser sim ou não. O que passar disso provém do maligno. Ora, se a nossa palavra tem que ser sim ou não, imaginem a palavra de Deus. Então a resposta de Deus é sim ou não. Sim ou não. É a resposta de Deus para a oração. E aí, quando nós obedecemos os princípios que Jesus estabeleceu, ali na oração, nós estamos nos credenciando diante de Deus, para que o Senhor responda a nossa oração. O que foi que Jesus disse numa outra oportunidade, meus irmãos? Sabem por que as pessoas erram? Por elas não conhecerem as Escrituras. É o conhecimento que faz com que alguns erros, equívocos que são cometidos, passem a ser evitados. Pastor, que princípios são esses? Olha como Jesus começa ensinando: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro princípio espiritual da oração. A oração deve ser dirigida a quem, meus irmãos? Deve ser dirigida ao Pai. A oração não deve ser dirigida a nenhuma entidade ou alguém que se intitula santo, nada disso, nem ao Espírito Santo, nem ao Espírito Santo e nem a Jesus. A oração deve ser direcionada ao Pai. Quando você atropela isso, você está, na verdade, ignorando um poderoso princípio espiritual. O Espírito Santo, ele é, como nós, na hora da oração, um intercessor. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. E Jesus também, como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Então, não é para orar por quem intercede, é para orar por aquele que tem o poder para nos abençoar. E Jesus, ele declarou aqui com um princípio espiritual, que quem tem autoridade e poder para liberar a bênção na hora da oração é o Pai. Por isso que a oração tem que ser: Senhor Deus, meu Pai. Princípio espiritual. O outro princípio, Jesus diz assim, continuando: santificado seja o teu nome. Que princípio espiritual é esse aqui, meus irmãos? Geralmente, quando a gente vai orar, e vamos nos incluir aqui, às vezes nós estamos tão atribulados que dobramos os joelhos. Quando dobramos, Senhor, tem misericórdia. Senhor, resolve esse problema. Senhor, preciso de Ti. Senhor, me socorre. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, tem um princípio espiritual aqui muito importante. Santificado seja o teu nome. Significa que a oração deve ser um ato de adoração. Um ato de adoração. Oração ao Pai e adorando
a Deus. Estou passando por lutas, mas o Senhor é o meu Deus. Estou passando por dificuldades, mas eu te amo, eu te adoro. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Adoração, santificado seja o teu nome. Um outro princípio que Jesus fala, seguindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. A oração, meus irmãos, deve ser um momento de renovação da aliança. Porque nós pecamos por pensamentos, palavras, obras, até mesmo por omissão. E aí, na hora da oração, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. E sabe como é que começa a renovação da aliança? Pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque o que é que faz quebrar a nossa aliança com Deus? Os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E toda aliança só pode ser restaurada a partir do perdão dos pecados. Um outro princípio, aí Jesus vem: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Que princípio é esse, meus irmãos? A oração deve expressar a nossa dependência de Deus. Isso aqui é dependência de Deus. Dependência de Deus, reconhecer, por mais que eu tenha um bom emprego, por mais que eu tenha um alto salário, mas quem me dá o alimento não é o meu dinheiro. Quem me dá o alimento é o meu Deus, porque Ele me dá saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa questão aqui que Jesus coloca é que a oração ela deve expressar a nossa dependência de Deus. O pão nosso, nós estamos dizendo: Senhor, eu dependo fisicamente de Ti. Se eu estou vivo, é porque o Senhor tem me sustentado. Pão significa vida, alimento. Dependência espiritual. Quando nós oramos, falamos: perdoa os nossos pecados. Isso é dependência espiritual. Livra-nos do mal. É dependência de livramento. Nós dependemos do livramento de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Desde a hora que eu e você abrimos os olhos, já estamos correndo riscos. Riscos, não somente no mundo físico, mas principalmente no mundo espiritual. E quando nós falamos livra-nos do mal como princípio espiritual, nós estamos dizendo: só quem pode me livrar é o Senhor, bendito seja Deus. Os irmãos estão entendendo a palavra do Senhor? E aí, um outro ensinamento, já caminhando para o final, um outro ensinamento que a nossa lição nos traz, o Evangelho escrito por Lucas nos traz, a advertência feita por Jesus em relação à hipocrisia, à avareza, que é a ganância, e a ansiedade. Ansiedade, o mal do século. Olha como a palavra de Deus ela é atual. Ansiedade. Jesus ele chamou a hipocrisia, meus irmãos, de fermento dos fariseus. Porque Jesus, quando falou da hipocrisia, ele vai dar essa conotação: hipocrisia é fermento dos fariseus. Porque os fariseus, um dos grupos religiosos mais importantes da época, eles eram dissimulados. Ensinavam coisas belíssimas, mas
via de regra, não viviam o que ensinavam. Porque é muito fácil nós colocarmos uma carga nas costas do outro. O difícil é nós carregarmos as nossas próprias cargas. E era exatamente isso que os fariseus faziam. Eles ensinavam, até com certo exagero, colocando cargas que nem mesmo eles podiam carregar. Meus irmãos, o cristão convertido, porque hoje nós temos que ir além, porque muitos se intitulam cristão, mas nós temos que colocar agora, o cristão convertido, ele é verdadeiro. Por que verdadeiro? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é transparente. Ele é autêntico. Como ele é na igreja, ele é na casa dele, ele é dentro do carro, ele é no trabalho, ele é em viagem, ele é no lazer, onde quer que ele esteja, ele é a mesma pessoa. Porque se ele não for a mesma pessoa, ele é um hipócrita. Demonstra ser aquilo que ele não é. E Jesus condenou a hipocrisia. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Que nós somos uma carta conhecida por todos os homens. Carta. A carta só tem valor, só é interessante quando ela está aberta. Carta fechada não serve para nada. Só tem valor quando você consegue ler o que está escrito na carta. Aí Jesus, ele condena, adverte contra a avareza, a ganância. E aí Jesus, para que não ficasse nenhuma dúvida que a avareza é algo que contraria o coração de Deus, Jesus, ele narra uma parábola que os irmãos conhecem muito bem, a parábola do rico insensato. Aquele homem que já era rico, e aí a sua propriedade produziu muito, ele vai derrubar os celeiros, construir celeiros maiores, ao ponto que ele vai edificar, construir um depósito muito grande. E aí ele vai, se regozijar, dizendo: minha alma, agora tu pode descansar, podes comer, pode beber, porque agora tu tens em abundância. Aí de repente a voz de Deus fala na consciência daquele homem. Louco, olha como o Senhor se dirige àquele homem. Ele pensava que ele era sábio. Como eu sou inteligente. Estou fazendo reserva para toda a minha existência. Aí o Senhor chama ele de louco. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que é que tu tens feito e para quem será? Duas perguntas feitas por Deus. Tens feito o que da tua vida? Para quem será essa riqueza? Tu vais morrer, vai ficar para quem? Ganância, avareza. Meus irmãos, se alguém falar para mim que não gosta de dinheiro aqui, aí eu já vou... Será que a hipocrisia está na vida da pessoa? Todo mundo gosta de dinheiro, meus irmãos. Porque ninguém vive sem dinheiro. Como é que eu não vou gostar de uma coisa que eu dependo disso para viver? E a Bíblia não condena aquele que gosta de dinheiro. A Bíblia condena aquele que ama o dinheiro, que faz do dinheiro a razão da sua vida, que faz do dinheiro a base da sua existência, porque o dinheiro, ele não pode ser constituído na vida de um servo de Deus
como sendo senhor. O dinheiro é servo para suprir as nossas necessidades, para abençoarmos a obra de Deus. Enfim, é para isso que o dinheiro serve. O que passa disso, meus irmãos, é campo fértil para ganância e avareza. Ganância e avareza. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele condena a avareza. Louvado seja o nome do Senhor. E também o Senhor, ele adverte exatamente sobre a questão da ansiedade terrena, que a Bíblia chama de solicitude pela vida. Que é isso, meus irmãos? Logo depois que Jesus ele narra a parábola do rico insensato, logo depois, Jesus fala: não andeis ansiosos pela vossa vida. A vida é mais do que a comida e mais do que o vestuário. A vida é muito mais do que isso. E aí o Senhor acrescenta: o vosso Pai sabe quais são as necessidades de vocês. Ele sabe todas as necessidades. Meus irmãos, quem chegou aqui pensando: meu Deus, ninguém sabe quais são as minhas necessidades, eu quero te dizer, eu realmente não sei. Outros irmãos aqui provavelmente não saibam, mas o nosso Deus, ele sabe quais são as tuas necessidades. E aí, se você está aqui nesta manhã, você está fazendo exatamente aquilo que Jesus recomendou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Ensinamento de Jesus. E por fim, um terceiro ensinamento: a vida cristã exige sacrifícios. Palavras de Jesus. Jesus, ele falou do esforço e da renúncia. Esforço e renúncia. Meus irmãos, esforço e renúncia são as duas pernas do Evangelho. Não existe evangelho fácil. Se alguém está pregando o evangelho fácil, somente o evangelho da alegria, somente o evangelho do sorriso farto, somente o evangelho da fartura, o evangelho fácil, esse não é o evangelho que Jesus ensinou. Porque a raiz do evangelho é sacrifício. Como foi que o evangelho brotou? O evangelho brotou na cruz. Como foi que o evangelho brotou? O evangelho brotou com o sacrifício vicário de Jesus. Sacrifício com a própria vida. Então, se tem uma palavra que se encaixa muito bem no evangelho, é a palavra sacrifício. Vida cristã exige sacrifícios, meus irmãos. Esforço e renúncia. Alguém perguntou para Jesus assim: Senhor, são poucos os que se salvam? E a resposta de Jesus foi: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus estava falando dele mesmo. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Quem quer vida mansa,
não abraça o Evangelho, porque o Evangelho é sacrifício. O Evangelho é sacrifício. Porque decidir pela porta da salvação, meus irmãos, representa um esforço. Porque representa um esforço, mas é tão bom servir a Jesus. Porque decidir pela salvação representa um esforço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não basta só o esforço, tem que ter também a renúncia. O esforço nos leva à porta estreita, mas a renúncia nos mantém na porta estreita. Bendito seja o nome do Senhor. A renúncia é quem pavimenta o caminho para o céu. Como é que nós vamos entrar no céu, meus irmãos? Nós vamos entrar no céu exatamente fazendo aquilo que Jesus declarou em Lucas capítulo 14, verso 33. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia, no sentido falado por Jesus, significa abandono. Abandono de tudo aquilo que se chama pecado, abandono de tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão com Deus, é abandonar 100%, mas também significa reposicionamento das nossas prioridades. Se antes de eu me converter, tudo na minha vida, prioridade, tudo era minha família. Agora que eu me converti, a minha família, ela vai ser ainda mais importante do que era, mas com algo muito precioso. O número 1 na minha vida, agora é o Senhor Deus. Ele é a minha prioridade. Ele é a minha prioridade. A minha família continua sendo, a minha vida social continua sendo, tudo continua sendo importante. Mas agora a renúncia faz com que o número 1 na minha vida seja o Senhor. Meus irmãos, vamos ficar em pé para nós orarmos. E eu finalizo dizendo para os irmãos: qualquer mensagem ou movimento dito cristão que ignorar o binômio esforço e renúncia como sendo elementos indissociáveis da vida cristã, essa mensagem ou movimento é tudo menos uma mensagem ou movimento cristão. Como é que nós vamos entrar no céu, meus irmãos? Dia após dia, dia após dia. E o que é que eu tenho que fazer todos os dias? Esforço, renúncia, esforço, renúncia. É como se fosse uma caminhada. Esforço, renúncia. Esforço, renúncia. Este é o evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho do esforço, o evangelho da renúncia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade incontestável. Não existe relativismo na tua palavra, Senhor. A tua verdade simplesmente é a verdade. Eu te louvo, Senhor, porque o teu Espírito, que é aquele que intercede por nós, que também nos auxilia nas nossas fraquezas, que nos consola, Ele coloca esta palavra no nosso coração, faz a palavra frutificar,
e a nossa vida prosperar, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem colocado diante de nós essa preciosidade chamada Escola Bíblica Dominical, onde nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos no conhecimento da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. E nós oramos como Jesus nos ensinou, que devemos orar ao Pai, no nome dEle. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.